Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Vocês estão bem, amados? Glória a Deus. Você pode se pôr em pé? Eu quero fazer uma oração para nós entrarmos na palavra. Quantos aqui já passaram por deserto? Quantos aqui estão vivendo período de deserto? Será que Jesus floresce no deserto? No deserto Ele foge a nossa conduta, né? No deserto Ele nos ensina. No deserto o Senhor nos capacita. No deserto o Senhor nos levanta e Ele mostra a diferença com que Ele tem com cada um de nós na terra. Feche os teus olhos, querido Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o culto é para Ti, Senhor, não é para mim. Muito obrigado, Senhor, porque o louvor não é para homem, é para Ti, Senhor. Papai, estamos aqui em ação de graça pelo amor da Tua verdade, da Tua palavra. Papai, não estamos aqui porque fazemos melhor e não estamos aqui para disputar caminho nem espaço com ninguém, Senhor. Estamos aqui porque há almas preciosas para Ti que chegam neste lugar. Estamos aqui porque precisamos, Senhor, de um coração rendido a serviço Teu, Senhor, pregando, anunciando as boas novas. Querido Jesus, entra com provisão e providência nos nossos lares, nas nossas casas, nas nossas famílias, aonde muitos estão vivendo, representando, perder a alegria, perder o vínculo contigo, perder a aliança contigo, já não tem mais prazer de estar na tua casa. Querido Jesus, estamos aqui porque Tu é bom e Tu é misericordioso e a Tua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui porque estamos confiados em Ti. Estamos aqui porque a esperança nossa, Pai, é que nos faz triunfar diante de Ti. Senhor, estamos aqui porque, Senhor, Tu nos chamou para ser fiel, Papai, em relação à Tua verdade, à Tua palavra. Enche-nos do Teu amor nessa noite. Seja Tu longânimo, tira o vazio, a frustração, o vazio, essa ausência da Tua presença. Pai, muitos homens vêm à sua casa vazio, vazio de conhecimento, vazio de graça, vazio de entendimento, papai, cheio de argumento do mundo, cheio de argumento de Satanás, e nós não queremos nada. Pai, tudo que o mundo oferece já não faz parte de uma vida de excelência. Enquanto vivermos, papai, neste corpo chamado matéria, vamos conviver com todos os níveis de situações, porém somos separados como eleito de Deus, papai, para fazer a diferença. Feliz aquele que pode fazer a diferença, porque, querido Jesus, a verdadeira igreja que faz a diferença, ela não está fechada entre quatro paredes, mas essa igreja está lá fora, ganhando alma, buscando vida, Senhor, fazendo a diferença na terra. Pai, cumpre o Teu plano, cumpre o Teu propósito, cumpre a Tua meta, Senhor, e leva nós em alto retiro, assim orando, para que Tu arranque aqueles que criaram raiz no deserto e que já não conseguem mais ter alegria, satisfação de servir a Ti. Ele vem à Tua casa como um mero compromisso ou medo de qualquer coisa, Senhor. Só há um medo, Senhor, que nos ronda, que é a falta da Tua presença, porque quando falta a Tua presença, ficamos tão ligados nas coisas do mundo que não temos mais, papai, alegria e muito menos comunhão com os irmãos, Pai, com aqueles que passam pelo nosso caminho. Nos dê vigor e virtude e ousadia, Senhor. Papai, cura a mente, Jesus, cura valores invertidos, cura peso, carga, engano, confusão, maldade e malícia. Muitos estão presos, Pai, em cativeiro, muitos estão amarrados em cativeiro, porque romperam os valores cristãos. Papai, romperam a verdadeira alegria de estar na Tua casa, e nós estamos aqui porque precisamos, nós estamos aqui porque Tu é bom e Tu é misericordioso, Senhor. Então, Pai, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Amados, o Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Haja o que houver, se Jesus estiver na tua mente e no teu coração, você vai fazer diferença.
E esse é o momento em que Jesus está chamando homens e mulheres para fazer a diferença na terra. Já não queremos mais as mesmíssimas coisas. Aquele que era acostumado a tomar sopinha não aguenta mais tomar sopinha. Aquele que era acostumado a tomar o leitinho não suporta mais. Nós temos que verdadeiramente receber um alimento mais forte da parte do Senhor para vencer os desafios do dia após dia. Do dia após dia, cada manhã, cada tarde, cada noite. Você tem que vencer em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite? Eu estou feliz porque eu estou na casa do Pai. Amém? E na casa do Pai é lugar de alegria, irmãos. Na casa do Pai é lugar de nós agradecermos a Jesus pelos feitos dele. O tema dessa mensagem diz assim: o deserto florescerá. Glória a Deus. Você tem morado em algum deserto? Você tem visto pessoas que andam e dizem: mas eu perdi a alegria, eu perdi a comunhão, eu vou à igreja meramente porque eu preciso ir à igreja, mas o vazio, aquela frustração tem rompido a vida de muitas pessoas. Vamos ver o que a Bíblia relata para nós em questão a um deserto que muitos cristãos vivem. Tem muitos que passam pelo deserto e tem gente que mora. Ele constrói casa no deserto e ele constrói moradia no deserto. Eu falo assim: olha, todo o tempo que o Senhor me buscou, aonde Ele tem entrado comigo, o Senhor tem feito a diferença, porque não vou eu na minha carne, não vou eu medir força do meu braço, eu vou segundo o querer do Espírito Santo de Deus. Então eu tenho visto vida sendo transformada e sendo liberta. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías 35. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Amém? Isaías 35, do versículo 1 até o versículo 10. Olha o que diz a palavra do Senhor, porque você vai olhar para alguém que vai estar do lado de você na tua empresa, ou que passa por perto de você, e alguma coisa o Senhor vai te falar. Veja só, diz assim a palavra do Senhor, Isaías 35, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim, versículo 1, todos acharam? Vamos à palavra do Senhor. Ela faz bem para a garganta, ela faz bem para a tua arcada dentária, ela faz bem para os teus ouvidos, sabia? A palavra do Senhor cura a audição, sabia disso? Então, se houver alguma coisa estranha, pede ao Senhor o sangue dele sobre a tua cabeça. Não fica perdido em meio à multidão, não seja mais um perdido. Amém? Diz assim o versículo 1: o deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Amém? O deserto se alegrará e crescerão flores na terra seca. Sabe aquela terra seca que você... A Bíblia vem falar de um solo seco, aquele solo rixoso onde você joga água, e aquele então, o solo, aquele chão, ele está tão seco, mas tão seco que a água não penetra naquele solo. Então, a Bíblia vem dizer: o deserto se alegrará e crescerão flores na terra seca. É naquela terra seca da tua família que não se reverencia Jesus. É no deserto daquela terra seca da tua família que não abre o coração para Jesus agir e que acha que é do jeito dela, da maneira dela, da forma dela. É lá Jesus vai virar aquela terra seca. Lá Jesus nem que ele tenha que jogar em cima de uma cama. Irmãos, ultimamente eu estava ali conversando com a pastora Ivanice, e ultimamente eu tenho dito ao Senhor: anda ruim esse. Glória a Deus. Ultimamente está tudo ruim esses microfones, né? Aleluia. Amém? Ultimamente não está bom os microfones? Está desligado. Não, está ligado aqui, ó. Olha que ligou. Ultimamente, irmãos, você convida alguém para uma celebração na igreja, as pessoas estão mal-humoradas, as pessoas não têm alegria de ir na casa do Senhor. A
Assim é aquele solo seco. Aquele solo não é alegre, sabe por quê? Porque o solo que recebe água, a água penetra. Então toda e qualquer semente que você joga naquele solo, ele produz e ele dá fruto. Assim é o coração do homem de Deus, da mulher de Deus, quando está regado pelo conhecimento, pela graça, pela obediência do Senhor. Eu estava comentando com a pastora Ivanice, eu nunca vi tantas pessoas com câncer na boca. Sabia disso? Irmãos, eu tenho ficado alarmado. E eu tenho dito, Deus, por que isso? O que está acontecendo? Com tantas pessoas com câncer no lábio, câncer na garganta, câncer no céu da boca. Amém? Vamos clamar o sangue de Jesus sobre mim, sobre você, sobre o teu lar, sobre a tua casa, para que você não seja esse solo rixoso e para que o teu lar, a tua casa e a tua família não frutifique, não receba a palavra do Senhor, e tudo é motivo para ele achar que ele é importante e que a palavra que é germinada, que é lançada, que ela já não tem mais importância. Quando eu começo a me achar tão importante, que eu sou melhor que tudo e qualquer coisa, se prepara porque o vento vai vir. E então Jesus vai dizer, filho, volte só um pouquinho a mais. Desce só um degrauzinho a mais. Porque o teu solo está rixoso e a água do Espírito Santo de Deus, ela vai ter que penetrar dentro de você para que você tenha muitos frutos na terra. Olha o versículo 2, diz assim: e cheio de flores o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes do Líbano, e então fértil como os montes Carmelo e o vale de Saron. Amém? Veja só, todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nome de Deus. Amém? Irmão, quando você é uma árvore frondosa, você é bênção no teu lar, você é bênção na sua casa, você é bênção na comunidade, você é bênção em todos os lugares, no trabalho, aonde você entra, onde você passa, haverá sempre uma pessoa e que vai precisar da unção do Espírito Santo que você carrega. Amém, queridos? Veja só, presta atenção aqui. O versículo 3 diz assim, ó: fortaleçam as mãos cansadas, tem firmeza os joelhos fracos. Amém? Você tem feito isso? Você tem dado as mãos à pessoa cansada? Você tem fortalecido os joelhos frágeis que tem passado pelo teu caminho? Se nós formos analisarmos em questão a cristianismo, igrejas, eu não sei vocês, eu sei aonde eu tenho entrado. Eu não sei qual é a dimensão que Deus te usa, mas eu sei a dimensão dos lugares dos quais Deus tem me levado, até mesmo para viver coisa e me afastar e orar e dizer: Deus, que negócio é esse? Que a palavra não tem validade, mas o livro tem validade, e que esse livro está há muitos anos na frente da palavra. Irmãos, estão tentando violar a palavra do Senhor, estão tentando violar os princípios deixados por Deus. E Jesus precisa abrir os nossos olhos espirituais e mostrar para nós o que provém do Senhor e aquilo que não provém do Senhor. Amém, igreja? Veja só, o versículo 4 diz assim: e diga aos desanimados, não tenham medo, anime-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para que nos salvar, e Ele vem para castigar os nossos inimigos. O Senhor virá para castigar os nossos inimigos. Se você tem inimigo que levanta contra ti, você pode ter certeza que blasfema, que critica de você, na hora certa, Jesus vai pegar o teu inimigo e vai dar uma volta com ele e vai colocar nas tuas mãos. De bandeja, vai dizer: escuta, eu estou te entregando o teu inimigo. Lembra aquele que te debochou, que criticou, e que tudo que você tentava falar não estava de acordo, ele sabia mais, ele conhece mais. Eu estou colocando nas tuas mãos, e agora então serei eu e tu e ele. Aguarda, espera no Senhor, confia nele, período de deserto, Deus está forjando em nós uma conduta
você estiver em meio à multidão, você sabe que você pode estar em meio a multidões e você ser uma pessoa separada por Deus. Foi quando que foi? No dia da nossa vigília, eu cheguei aqui e fui orar. E eu cheguei antes, como é de costume, e eu fui orar. E Jesus mostrava para mim, de direita escuridão, treva, de esquerda escuridão e treva, de fundo escuridão e treva. E nós éramos aqui a única luz que tinha neste lugar. Havia um holofote, assim, uma luz muito grande. Irmão, você tem que entender o que eu estou fazendo neste lugar, o que você está fazendo aqui dentro e qual é o plano e o propósito que Deus tem para a minha vida e a tua vida. Por quê? Porque quando eu entender o projeto que Deus tem para a minha vida, então passará as situações, as coisas serem diferentes na minha vida. Mas enquanto eu não entender qual é a minha chamada, qual é o plano, o propósito que Deus tem para a minha vida, eu continuo do mesmo jeito, do mesmo tamanho e da mesma maneira. Amém, amados? Veja só o versículo 5, diz assim: e então os cegos verão e os surdos ouvirão. Quando esse povo sair do deserto, receber a glória de Deus, a unção dele e a sabedoria dele e o discernimento, então os cegos verão e os surdos ouvirão. Aqui Deus está falando de uma visão espiritual, para você ter visão daquilo que provém do Senhor e daquilo que não provém do Senhor, e para você ouvir aquilo que Deus quer falar aos teus ouvidos, entender e compreender. Amém? Aqui Deus está falando de uma liberdade recebida e dada pelo Espírito Santo de Deus. Veja, querido, no versículo 6 diz assim, os aleijados pularão e dançarão, e o mundo cantarão de o quê? De alegria. Por quê? Veja, pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. Quando Jesus entra, minha irmã, quando Jesus entra, e quando eu entendo os desígnios de Jesus para a minha vida, ele entra como uma água e que ele vai penetrando canto por canto do meu corpo, e então eu não passo a ser mais dominado por homem, por vontade de homens, mas eu passo a ser coordenada pela lei do Espírito Santo de Deus. Então os cegos espiritualmente começarão a enxergar, e os surdos espiritualmente passarão a ouvir, entender e compreender a palavra do Senhor clara, como ela é. Amém? Veja só o versículo 7, diz assim: a areia quente no deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Veja só, os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos, onde crescerão tábuas e junco. Amém? Aqui Jesus está dizendo, até onde você nem imagina e você nem calcula, lá eu quero entrar através de você. Aonde você diz assim, Deus, aquela família é terra rebelde. Estão vendo muita terra rebelde, não estão vendo a rebeldia da tua família. Estão vendo a rebeldia do fulano, do ciclano, da verdade. Eu quero ver você ir lá e ganhar para Jesus aquele que tentou se matar, aquele que cortou os pulsos. Na segunda-feira, eu estava vindo para a igreja e uma irmã, ela liga para mim e diz, pastora, misericórdia. Eu digo, irmã, eu senti tanta angústia no domingo, mas tanta angústia, que eu não sabia de onde vinha aquela angústia. E eu me levantei e disse, Senhor, não permita que Satanás ceifa vida alguma por falta de entendimento e conhecimento da tua verdade, da tua palavra. Liga uma irmã para mim e diz, ontem, meu irmão tentou suicídio, tomou veneno e cortou os 2 pulsos. Por quê? O homem sem visão espiritual e sem audição espiritual e sem conhecimento da palavra do Senhor, ele se torna uma terra seca, a doença vem para nele, a tristeza vem para nele e tudo que é ruim vem para nele. Mas em nome de Jesus, na sua casa, na sua família, aquele solo rixoso,
Aquela situação que você diz, nem Jesus muda. Lá Jesus vai entrar e ele vai penetrar. E ele vai mostrar para você que ele tem o controle de todo ser humano na terra. Sabe aquilo que é de mais rebelde? Jesus pega, trabalha e faz aquilo que é de mais nobre. Desde que o homem abra a sua mente e o seu coração e entenda os propósitos e os planos de Deus. Veja só, o versículo 8 diz assim: e haverá ali uma estrada que será chamada de caminho de santidade. Que aliança linda, né? Aliança de santidade com Deus. Eu digo que quando entra a santidade de Deus, o pecado fica do lado de fora. A desobediência fica do lado de fora. Por quê? Uma vida que se declara e que é a santidade do Senhor, ela vai receber muito da parte do Senhor. Veja só, nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Até os tolos. Quantos tolos entram na casa do Senhor e não quer compromisso com Deus? Eu tenho 30 anos de igreja. Chega para mim e diz: eu tenho 30 anos de igreja, mas eu não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo outro. Ótimo, Jesus diz: muito bem, filhinho, muito bem. O marido que eu tinha para você, Satanás levou. A prosperidade que eu tinha para você, o teu inimigo também já tirou. Agora entra a minha vontade, porque a minha vontade é perfeita, agradável e soberana. Então, na casa do Senhor, no átrio do Senhor, dentro das igrejas, existe aquele que é sábio e que é santo e que caminha, e até os tolos passarão pelo mesmo bordão. Amém, igreja? Presta atenção aqui no versículo 9. E nesse caminho não haverá leões, animais selvagens, não passarão por eles, e ali andarão somente os salvos. Há um caminho preparado, reservado por Deus para uma igreja vencedora, uma igreja conhecedora, uma igreja não de postura de crente, mas um coração transformado, uma mente transformada, fazendo a diferença num território seco e levando o amor de Jesus àqueles a quem precisa. O versículo 10 diz assim, e aqueles a quem o Senhor salvar voltará para casa e voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre, e a alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza e nem choro. Por quê? Porque aonde Jesus entra, ele muda a história. Irmãos, aonde Jesus entra, e que eu quero, a Bíblia diz que aquele que pecava e que recebe a Jesus, ele deixa de pecar. Aquele que roubava antes, porque não tinha conhecimento, e ele estava debaixo da desobediência, ele então recebe Jesus, ele deixa de roubar, e ele então se torna um homem diferente. Veja, hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem de esperança, renovação. Encontramos no livro de Isaías 35, do versículo 1 ao versículo 10, e nesse trecho somos apresentados a uma visão profética sobre o que? Desertos que florescem, um retrato de restauração, transformação divina. Vamos refletir sobre o que? As lições que podemos aprender a partir desse texto, como aplicá-lo em nossas vidas. A Bíblia, a palavra do Senhor, não é para mim pegar ela e deixá-la no porta-luva do nosso carro. É para nós pegarmos ela e lermos dentro das nossas casas e vestir como uma roupa e que serve muito bem em nós. Então a unção virá sobre nós e a vitória o Senhor trará sobre cada um de nós que aqui estamos. Veja só, a Bíblia vem dizer que no deserto floresce, e de acordo com o que? O versículo 1, o deserto se alegrará e florescerá. Então significa que o deserto que eu e você passar, nesse deserto, Deus quer fazer do seu deserto vir florescer. Aonde não florescer, aonde não ganhava alma, você vai ganhar alma. Aonde você não pregar
Veja só, o deserto é um lugar árido e insípido, em uma metáfora para as áreas secas das nossas vidas. Temos nós que já enfrentamos tempo difícil, momento de solidão, tristeza e deserto no quê? No entanto, Deus promete transformar essas situações aparentemente sem esperança em algo quê? Algo belo. Aquele que não tinha mais esperança, ele começa a receber esperança da parte do Senhor. O belo da frutificação. Podemos aprender que mesmo nos desertos da vida, Deus está trabalhando para nos trazer renovação e restauração. No deserto nós não conseguimos ver muitas coisas. No deserto tem prova, tem escassez de pão, tem luta, tem opressão, tem tristeza e tem angústia. Mas no deserto Deus vai preparar nós, abrir os nossos olhos espirituais, abrir a nossa mente, para que nós venhamos buscar coisas maiores perante o Senhor. Amém, igreja? Veja só, a alegria e a glória de Deus, no versículo 2, Isaías nos convida a testemunhar a glória de Deus, a beleza do nosso Senhor Jesus. Amém? Veja só, quando permitimos que Deus opere em nossas vidas, Ele nos enche de alegria e a sua glória manifesta através de nós. Em os nossos cotidianos, devemos buscar a presença de Deus e compartilhar sua alegria com aqueles ao nosso redor. Nossas atitudes e palavras devem refletir a glória de Deus em tudo que fizermos. Amém? Tem sido assim? Mesmo nos dias difíceis? Você é pronto para refletir a glória de Jesus na vida de alguém? No meio da tua família? Onde ninguém te dá um voto de crédito? Aonde ninguém olha para você e diz: eu vou apostar porque Jesus mudou e Jesus tem plano? Eu preciso fazer a diferença. Veja só, a força para os desfalecidos. No versículo 3 ao 4, o profeta fala daqueles que são fracos e desfalecidos, e Deus promete fortalecê-los. Amém? Somente o Senhor pode nos fortalecer no deserto e alegrar o nosso coração e estender a mão e dizer: filho, sai desse deserto, porque agora já venceu o prazo e agora eu vou ser contigo. Muitos homens da Bíblia passaram por deserto. Muitos homens da Bíblia passaram por um momento dificílimo, mas o Senhor levantou e o Senhor retomou as forças. Assim não é diferente na minha vida, na tua vida e nas nossas vidas. Veja que no nosso cotidiano todos enfrentamos momentos de fraqueza física, emocional e espiritual, mas quando depositamos nossa confiança em Deus, Ele nos concede força. Tem sido assim? Preservando-nos contra todo e qualquer argumento do inimigo. No deserto, Jesus foi o quê? Tentado. Não foi no deserto que Jesus foi tentado? É na tua prova que o inimigo vai tentar colocar o dedo na tua ferida. É lá no teu momento de dor, lá, o momento teu de dificuldade, que o inimigo vai tentar levantar e botar o dedo justo na tua dor. Se Jesus foi tentado na prova, imagina nós, seres humanos. Amém? Veja só, a restauração dos sentidos. No versículo 5, Isaías fala da restauração dos sentidos. Os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos serão impedidos, e os coxos saltarão como que? Servos. Aquilo que o inimigo tem tentado te impedir de você fazer, virá a liberdade do Espírito Santo de Deus. Jesus está trabalhando para isso. E que quando Ele te levantar, ninguém vai ficar na tua frente para impedir o projeto e o plano que Deus tem para a tua vida. Há um plano, há um propósito que foi escrito por Deus. E há uma trajetória que você vai ter que passar na vida para entender os valores cristãos. Para saber que a vida de cristianismo
Isso aí vai passar. Amém? Por isso que quando o profeta Abacuque, ele vem fazer uma oração, ele vem dizer: aviva, ó Senhor, a sua igreja no meio dos anos. No meio dos anos, notifica na sua ira. Por que o profeta Abacuque vem orar? Ele sabia que uma igreja fervorosa, no começo do ano estaria numa temperatura, no meio do ano estaria outra e no final do ano estaria outra. Por quê? Porque o cansaço vem, o deserto vem, a dor vem, a luta vem. Por que Deus deixou o Espírito Santo como consolador? Feliz do que tem o Espírito Santo, feliz daquele que fala mistério com Deus e deve falar muito mais. Sabe por quê? Porque quando você fala mistério com Deus, você não está falando a homens, mas você está recebendo uma força maior, uma autoridade maior dada por Deus. Amém, queridos? Então fale mistério com Deus, receba poder e autoridade. Quando a igreja recebeu de Atos dos Apóstolos poder, e que desceu sobre a igreja poder e Pentecoste, estava dando embasamento à igreja, a unção do Espírito Santo de Deus, para eles saírem inflamados do conhecimento da glória e da unção, para ganhar almas para o reino de Jesus. E essa unção do Espírito Santo, mesmo no deserto, ela tem que acompanhar o cristão. Mesmo nos dias de prova, essa ação do Espírito Santo, ela vai te acompanhar. E o nome de Jesus vai ser exaltado na tua vida. Então aqueles que não te entenderam, passarão a te entender que contigo Jesus tem uma meta e com o irmãozinho do lado ele tem outro, porque nenhum filho é igual ao outro. Você imagina se numa casa todos fossem igual? Imagina? Assim é num corpo da igreja, irmãos. No corpo da igreja ninguém é igual, cada um tem um ministério, e cada um Deus vai usar segundo a autoridade que deu, o conhecimento que deu, a ousadia que deu, aquilo que ele conquistou. Então a vida de cristianismo é uma conquista. Aquilo que você quer ser, conquista no joelho, na oração, na busca da palavra. E entenda que para você sair do deserto, você precisa deixar muitas coisas de fora da sua vida. Senão nós vamos continuar morando no deserto e não entendemos o que acontece com as nossas vidas, que não temos alegria. Amém? Veja, essa mensagem, podemos nos lembrar que Deus tem o poder de restaurar e que está quebrada contra as nossas vidas todo argumento de Satanás. Ah, mas eu estou assim porque o meu pai era assim e eu estou assim. Não, irmãos. A Bíblia diz que quando você vem para Jesus, você é uma nova criatura. Esquece se o teu pai roubava, bebia, ou batia, ou espancava. Aquela vida, quando você vem para Jesus, a tua mente e o teu coração tem que ser transformada pela lei do Espírito Santo de Deus. Aqueles valores rompidos, aquilo ali já ficou para trás. E Deus já fez de você uma nova criatura. Amém? Às vezes podemos nos sentir cegos para a verdade, surdo para a voz de Deus e coxo em nossas jornadas espirituais. Eu já vi gente se fazer de bobo dentro da igreja, para não fazer nada, para não ter compromisso com obra, para não ter compromisso com a igreja. Eu já vi gente fazer divisória. Eu tenho a minha panela, eu digo: bom, então você pode formar a tua panela. Aí nós vamos sentar e conversar por dentro da Bíblia. Se reino dividido subsiste, não funciona, né? Não funciona. Amém? Então busca do Senhor. Determina, porque Deus tem algo novo para te entregar. E Ele vai arrancar você do deserto. Amém? Veja só o caminho da santidade, no versículo 8 e 9. Isaías fala do caminho santo que leva à redenção. Esse caminho é para aqueles que entendem e compreendem o mover do Espírito Santo de Deus. Então, irmão, não é porque nós passamos por um período de deserto e que eu vou me adaptar àquilo ali e não vou pedir ao Senhor coisas novas. Peça ao Senhor coisas novas para a tua vida. Não se conforme, a Bíblia vem dizer: não vos conformeis com esse século, renovai por a renovação do Espírito Santo de Deus, porque se um
da tua vida, ele não prevalecerá no teu ministério, nem no meio da tua família. Amém? Veja só, assim como o deserto floresce, Deus deseja trazer restauração, renovação para as áreas secas das nossas vidas. Existem no nosso coração e no nosso corpo compartimentos guardados, coisas guardadas, que nós não aceitamos que Jesus venha mexer. Não, eu sou santarrão, eu sei de tudo, eu faço melhor. Então não está fazendo a diferença, por quê? Você sabe de tudo. Às vezes aquele que sabe menos está fazendo muito mais diferença que aquele que sabe muito. Veja só, através do poder do Espírito Santo, podemos experimentar alegria em meia dificuldade, compartilhar a glória de Deus com os outros, encontramos força em nossas fraquezas e ter o nosso sentido restaurado e trilhar o caminho da santidade aqui, que possamos aplicar esta lição em nossos cotidianos, em Deus, permitindo que Ele transforme nossas vidas num testemunho vivo e sua graça e amor, que o deserto floresça em nós, através de nós, para a glória do nosso Deus. Então, se você está vivendo no deserto, ou se você já viveu no deserto, usa aquilo ali para transformar a glória de Jesus em alguma coisa que você vai aplicar, porque Jesus vai te levantar. E quando Ele te levantar, alguém da tua casa que olhava para você e dizia: será que daí pode sair alguma coisa boa? Será que daí vai dar algum fruto? Vai olhar e vai dizer: verdadeiramente o solo rixoso, a terra que não penetrava água, hoje é um solo regado e dá muitos frutos. Porque quando eu recebo a palavra do Senhor e me deixo ser moldada pelo Espírito Santo de Deus, eu passo a ser diferente e faço a diferença, não pelo sapato que uso, nem pela roupa que uso, mas levando a palavra do Senhor e trazendo alegria aos corações tristes. Eu quero que você se coloque em pé e eu quero orar por você. Esse deserto vai florescer. Esse deserto vai florescer e o nome de Jesus será glorificado. Sabe por quê que você precisa passar pelo deserto? Às vezes nós pensamos assim: mas servir Jesus é só de dor, de luta. Irmãos, você imagina que essa prova que você está passando, se Jesus tirasse essa prova? Existem provas que está com o marido, existe prova que está com o filho, existe prova que está com o vizinho. E se Jesus tirar essa prova? Se o teu filho é uma prova e Jesus tirar essa prova, que nem tirou do pastor que veio pregar a vigília, ele viajava para pregar a palavra do Senhor, e ele viaja, e ele é um homem que eu conheço de muitos anos. E nenhuma das viagens dele, mesmo ele pregando a palavra do Senhor, estando debaixo da obediência de Deus, 2 filhos e uma esposa, uma mulher de oração intercessora. E daí? E daí se a tua vida está na mão do Senhor? Enquanto ele pregava, ele estava fora. O filho fazendo tratamento para depressão, porque tinha envolvimento com muitas coisas. E ele tinha chegado para o Senhor e dito ao Senhor: Senhor, não posso eu viver preso dentro de casa por causa da prova do meu filho. Eu estou entregando meu filho nas tuas mãos. Tu deu e é contigo. E lá onde ele estava pregando a palavra, ele recebe uma ligação. A esposa chega em casa, encontra o filho morto em cima de uma cama. E daí? Você deixaria de pregar por causa do teu filho? Se Jesus tirou, é porque Jesus sabia iria dar muito problema para autoridades eclesiásticas, que era governador, policial, crente na igreja. Essas são as leis eclesiásticas. Então, quando tiver alguma situação difícil, preste bem atenção, que você vai dizer: Deus, estou passando por
nesse deserto por causa do meu marido. Pode ser que Jesus ouve a tua entrega do teu marido para Jesus e ele envia um anjo do recolhimento. Pode ser que o seu deserto seja um deserto por causa da tua esposa. Não, mas eu oro, a minha esposa não ora. Ela não muda de atitude nunca. Jesus, eu estou entregando a minha esposa para ti. Jesus vai dizer, bom, meu filho sozinho ele vai trabalhar muito mais. Eu vou dispensar o anjo do recolhimento, hein, Rita? Já pensou? E o anjo desce. O que você vai dizer para Jesus? Vai continuar pregando? Ou vai se rebelar contra Jesus? Ele deu e ele mesmo tirou. E ele falou para mim, eu continuo pregando, pastor, eu tenho que continuar pregando. E ele é uma bênção. Então, procura saber por que você está no deserto e quem é a prova que você tem carregado. Se Jesus tirar, o que vai acontecer com a tua vida? Pensa um pouquinho. Se Jesus tirar a tua prova, porque às vezes o nosso calcanhar de Aquiles, o espinho na carne que às vezes carregamos, é o tempero para o teu ministério. Sabia disso? Que muitos pastores e missionários já chegaram para mim e disseram, mas pastor, eu prego tanto. Eu digo, glória a Deus, continua fazendo. Toma a tua cruz e siga. Não queira que o teu esposo, que é para ser um trabalhador, um mantenedor de obra, queira enfiar dentro do púlpito, porque ele não aguenta 30 dias no púlpito. Porque aquele que é para a porta, o que é para o púlpito é para o púlpito. E aquele que é para manter as portas abertas, disse manter ofertando é para manter portas abertas. Então eu tenho que saber qual é o espinho na carne, viu, seu rosto? E saber o que é o meu calcanhar de Aquiles. É o meu filho? E se Jesus tirar? É a minha mãe? E se Jesus tirar, você vai brigar com Jesus? Você vai deixar de servir a Ele? Não, queridos. Jesus prova a nós de muitas formas e de muitas maneiras. Jesus quer te tirar desse deserto. E Ele diz, olha, quando eu te tirar desse deserto, você será separada. Eu vou olhar para ti e vou dizer, eu não entendo, mas tem alguma coisa ali que me incomoda, que não desce. Durante muitos sonhos de revelação meu, vinha gente na igreja, e eu sonhava que eu estava casando, fazendo um casamento. E eu falava, bom, Jesus, agora tu vai me dar uma noiva, uma aliança com esse povo, que eu vou casar com esse povo, e espiritualmente vamos ser uma igreja muito forte já de geração. Daqui a pouco passava o vento, Jesus tirava eles da prova, preparava eles juntos lá fora. E eu nunca conseguia fazer um casamento espiritual. E há pouco tempo atrás, eu tive um outro sonho, e que eu tentava, e eu dizia, Jesus, quem sabe agora vai haver uma aliança. E eu olhava, quando eu virava para olhar, aquela pessoa estava de preto, de luto, quer dizer, o coração dela não é um coração inclinado a obedecer a Jesus. Entendeu os desígnios de Jesus? Então entenda qual é o deserto que você está passando. Porque aquele a quem Deus chama, se tiver comida ele vai pregar, se tiver roupa bonita ele vai pregar, se tiver dinheiro na conta bancária ele vai pregar. Aonde Jesus mandar ele vai, mas não vai porque ele vai ganhar alguma coisa, ele vai porque Deus está mandando ele levantar vidas e tirar vidas que estão morando no deserto. O sair do deserto é uma decisão minha com Deus. Se eu andava com pessoas que não me entendem, eu passo a não andar mais. Se antes eu fumava, agora eu quero uma vida de santidade, eu não posso fumar mais. Se eu bebia, eu quero uma vida de santidade, não posso sentar na mesa e agir da mesma forma. Deus me purificou e eu então tenho que tomar uma linha e seguir a minha trajetória. Quem sabe, em alguns momentos da tua vida, nesse deserto, você chegou a dizer, o que eu estou fazendo na igreja? Jesus disse para você hoje, sai desse deserto. Esse deserto é entre você e eu. O dia que você quiser sair desse deserto, paga preço de jejum e oração, se limpa, e vai, a tua vida será mudada e transformada. Mas enquanto eu quiser ficar morando no deserto entre você e o Senhor,
Você não precisa ter chamada para profetizar, mas você pode ter uma chamada santa para estar na casa do Senhor e entender os desígnios do Senhor. Às vezes uma cadeira que puxando para uma pessoa doente sentar, você vai tornar aquela pessoa tão nobre que ela vai ficar envergonhada. Vai dizer, puxa, ninguém nunca puxou a cadeira. Eu tenho dinheiro, tenho casa própria, tenho carro próprio. Ninguém nunca puxou a cadeira para me sentar. Eu vou em tal lugar. Alguém sabe, puxou a cadeira e me fez sentar. E eu então vou sair de lá sabendo que Deus poderia fazer de mim um homem nobre. Não pelo dinheiro que eu tenho na conta, não pelo conhecimento de livros, mas nobre, transformado para o serviço do Reino de Deus. Amém, igreja? Se prepara, Deus vai sacudar as figueiras. Jesus tem peneirado as igrejas e Ele vai tirar. Lembra que a verdadeira igreja é aquela que vem da grande luta, da grande tribulação. Lembra que o verdadeiro vaso não está onde você quer, ele está escondido e só aparece quando Deus manda. Só quando Deus manda. E quando Deus diz, vai lá agora, tira ele do deserto, porque ele está morrendo no deserto. Vai lá. Aqueles que falavam de você estão mortos, presos no deserto. Eu conheço uma mulher que passou por aqui e que ela não conseguia entender de jeito, de maneira nenhuma. E Jesus um dia falou para mim, eu vou tratar cara, vai tacar com ela. Hoje ela vive de cada 2 meses dentro do hospital tomando sangue. E eu estou bela e formosa de verde, esperançosa, pregando a palavra do Senhor. Aquele que se levanta contra você, o calcanhar de Aquiles, ele não permanece em pé muito tempo. Uma coisa é ser chamado e prosseguir a chamada que Jesus te chamou para ver a liberdade e a cura da tua família. E outra coisa é você servir a Jesus por um pouquinho de tempo e achar que você fez muito, que está tudo bom. Uma chamada de cristianismo é para uma vida toda. É levar a família à santidade, marido, filho. O marido não quer. Eu gosto de guardar aqui nessa água, nesse tanque, mas o marido não quer, não tem problema. A Bíblia diz, estarão 2 na moinha, um serão levados, outros serão deixados. Ministério é uma escolha minha. Autoridade é uma busca minha. Conhecimento da palavra é uma aliança entre eu e o Senhor. Uma vida de frutificação, uma de multiplicação, é uma vida de preço, de renúncia entre você e o Senhor para adquirir o melhor. Agora, morar no deserto é uma escolha tua. Porque eu em meio deserto, eu nunca fiquei um dia dentro de casa. Todo dia tem um lugar, alguém precisando de uma palavra ou alguma coisa. E eu estou na rua fazendo, não a vontade de homens que julgam e põem o dedo. E que não tem casa, e não tem autoridade, não tem força, e não tem sabedoria, e não tem discernimento. Eu estou debaixo da potente mão do Senhor, porque eu estou cumprindo a minha chamada. E pregar o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e receber será salvo, e aquele que não quiser será condenado. Então a tua chamada é de pregar o evangelho. Se vão aceitar, se vão gostar de você, é outros 500. Agora, se Jesus te leva, Ele confia em você o ministério e Ele cuida de você. E Ele diz para alguns de vocês que estão aqui nessa noite, eu vou tirar você desse situação que você está. Deita com tristeza, levanta com angústia. A alegria do Senhor é a tua força. Onde que está a alegria do Senhor? Na tua força, no teu organismo que você perdeu. Onde está? Por quê? Sai desse deserto nessa noite. Em nome de Jesus. Faz do teu marido um grande homem. Faz do teu filho. Confia a tua vida ao Senhor. Não queira que um ciclo da tua vida seja interrompida antes de Jesus fazer uma grande obra. Às vezes é preferível você ter um meio termo, um morno do teu lado, do que um que vai pular e sapatear 2 dias e daqui 2 meses ele vai estar envergonhando o nome de Jesus. Amém, igreja? Ele diz, vai florescer, a tua terra seca vai florescer. Você tem pago o preço, você tem orado, e Deus conhece teu coração. Ele conhece a tua vida. Vai fazendo aquilo que Deus manda você fazer. E ao teu tempo você vai olhar e vai ver que aquele solo rixoso não está mais rixoso, que já tem plantinha naquele solo rixoso. Sabe aquele momento de dor que você diz, Deus, ninguém me entende, ninguém me compreende, parece que eu estou vivendo sozinha. Esse momento
É o momento que Deus quer você e ele separado. Você sabe como que Jesus trabalha comigo? Jesus não manda ninguém para orar para mim, não. Jesus trabalha comigo, é eu e ele de joelho dentro da minha casa. É lá, porque é lá dentro da nossa casa que é formada a grande conduta do homem e da mulher. É na nossa casa. Faça da tua casa o melhor lugar para você morar. Onde que tem um sol rixoso, diga: Deus, aqui eu vou levantar um altar de adoração a Ti. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar para quem estiver na internet. Querido Jesus, obrigado, Pai, porque viemos, porque queremos sair do deserto. Nós podemos passar pelo deserto, mas como diz a Tua palavra, Pai, o deserto florescerá, e o sol rixoso, que antes não dava fruto, virão a dar fruto. Papai, no nome de Jesus, visita as famílias que estão morando no deserto. Em nome de Jesus, arranca, dê elas inteligência para ler a palavra e dê autoridade sobre os demônios que comandam as suas famílias, porque existem demônios que trabalham na área familiar para roubar a alegria das esposas e dos maridos, mas no Teu nome nós somos vencedores em Cristo Jesus, e o sol rixoso vai voltar, papai, a dar fruto, e fruto grande, fruto de arrependimento, porque não trabalhamos aqui a mercê de homem, aqui obedecemos a Tua palavra e entendemos os desígnios que Tu tem para as nossas vidas. Entra, liberta, cura, renova e restaura essa família, e acorda, Pai, dá entendimento da Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém?